E agora tem uma série de perguntas que a gente quer fazer para Paulo e eu acredito que vocês querem fazer também, certo? Paulo, vamos lá. Corretor de imóveis The Broker Brasil. Isso daí é o que? Isso aí é o seu canal no YouTube? É um canal que eu tenho de capacitação para corretores, que é a parte educacional. Então ali as pessoas me procuram para aprender mais, para entender um pouco mais sobre o mercado, para conseguir persuadir os clientes como que ele pode falar, o que ele deve falar, ter também conhecimento estatísticos, que eu coloco muito, porque eu estudo muito, e geralmente as pessoas buscam a informação pronta, né? Vamos lá partindo para o princípio para a gente ficar mais acomodados. Quando é que você começou com esse mercado de imóveis, corretor de imóveis, se pode se dizer assim? Como Sim. você pensou nisso? Se for hereditário, você explica por que sua paixão está nisso e você acredita que isso pode avançar até onde? Por favor, explica um pouco para o povo, principalmente chineses. Vamos lá. Como eu disse no início, meu pai é corretor de imóveis, eu tenho tios e tias corretores de imóveis. Então acabei nascendo nesse ambiente e para mim já era uma coisa que me identificava, porém eu tinha um outro trabalho, eu acabei fazendo direito e depois fui fazer educação física. Não tem muito link uma coisa com a outra, mas buscando atrás de algo que era um sonho, né? Que é alguma coisa que ia me confortar de fazer que eu amasse. E aí, numa ida que eu fui morar nos Estados Unidos, morei em Nova York, quando eu voltei para o Brasil, eu fui convidado a entrar no mercado. E aí eu acabei entrando no mercado, o fato de já ter nascido ali, né, nesse meio, né, pelo meu pai, foi muito rápido para mim, porque já era o dia a dia na minha casa. E o que eu pude observar, o meu pai foi uma grande escola, porque eu olhava o meu pai e eu sabia o que ele fazia de bom e eu sabia o que ele deveria mudar. Como não sou eu que vou mudar meu pai, resolvi fazer isso em mim. Então acabei tendo uma ascensão muito rápida nesse mercado, ao ponto que em 4 anos de mercado eu já tinha 5 imobiliárias e já estava com uma imobiliária nos Estados Unidos. Então esse foi realmente o meu início, e perceber que realizar sonhos é uma das coisas que era muito gratificante na minha vida. Podemos falar que nós, os brasileiros, a gente é o brasileiro, quando você compra uma casa, você tem mais ou menos um sonho realizado, né? Comprou a casa, meu filho comprou a casa, podemos tudo estar mais tranquilo de base. É fácil comprar casa em Brasil? Casa, apartamento, terrenos ou chácaras, eu não sei como isso funciona mais ou menos, mas se você puder explicar. Chamamos de propriedades, possuir algum imóvel, né? No Brasil é fácil, tá? Existe aí um certo estigma, imaginando, lá vai ser difícil, aquilo não é. E mesmo que você não tenha todo o dinheiro à frente, também existem alternativas. Então você tem como fazer financiamentos. Nos Estados Unidos a gente chama de mortgage, né? Você pode utilizar de financiamentos. Estrangeiros podem financiar no Brasil. Existem parcelamentos diretos com os proprietários, também é possível. Assim, o que eu posso dizer é, se você quer e você possui uma renda mínima, você consegue comprar um imóvel no Brasil. Certo. A outra coisa é que, vou repetir aqui, mas é que a gente estava falando com o Paulo aqui antes da gravação. Na China, a gente tem o direito, eu compro a casa e tenho o direito dele por 70 anos. 70 anos, gente. Parece muito, mas não é. Aqui no Brasil, uma vez que você adquire a sua propriedade, o seu terreno, você não tem que pagar mais nada ou fica para você pro resto da vida? Fica pro resto da vida. Perpetuidade. Se o imóvel é seu, os seus descendentes irão assumi-los infinitamente. Basta que você só aponte para quem você quer deixar, ou se você não apontar, irão para os descendentes diretos. Como que funciona?
Então você tem filhos. Se você vem a faltar, os seus filhos irão assumir aquele imóvel, sem nenhum problema. A única coisa que existe é um pequeno imposto sobre herança. Isso se você compra um imóvel na pessoa física, você comprou. Eu aconselho investidores ou até pessoas estrangeiras, como eu atendo bastante gente da Europa, da América, criar uma holding patrimonial, em que você coloca uma empresa como proprietário, mas essa empresa você vai adicionando sócios. Quem são os sócios? Os seus herdeiros. E daí vai se passando para filhos, netos, bisnetos, para quem for, sem nenhum problema financeiro. Você não vai ter imposto nenhum sobre aquilo, é uma sucessão natural. Nossa, você falou agora sobre um pouco dos Estados Unidos. Antes de a gente se aprofundar no tema, você é filho de italiano? Não, eu tenho bisavós italianos. Já morou lá, né? Já morei na Itália. Lógico que a gente não vai perder essa, né, pessoal? Por favor, primeiro apresentação aqui, mas essa vai para... Ele vai falar em inglês. Se apresente em inglês e o que você faz. Só para, sabe, deixar o podcast internacional. Vamos lá, pessoal. My name is Paulo. Yeah. I'm from Brazil. I'm a realtor in United States also. So I used to work in Miami and New York. Actually, more precise, in Manhattan and Florida, Orlando and Miami. So I would like to invite you to invest with me in the real estate because it's the best way to have a profits in your life for forever. Okay? Now the Paulo is gonna enter to the Chinese people and to sell houses. House, exactly. For the Chinese people. Properties. Property. Yeah. Bom, meu inglês foi até aí, pessoal, tá bom? Agora, é lógico que uma parte, a outra parte é... Você também falou o espanhol, né? O espanhol, assim, como nós conversamos antes, quando a gente não pratica tanto, vai ficando, mas eu hablo espanhol. Dale, mucho gusto, este señor Paulo. Para los chinos que viven en la Latinoamérica, en Brasil, Argentina, y quieren buscarle al señor Paulo, que trabaja con corretores de inmuebles, que sea muy bienvenido. Él está aquí en São Paulo, en Brasil. Sea muy bienvenido para conocerlo. Muito gusto. Agora, bora voltar aqui no assunto, que já deixamos o podcast internacional, tá bom? Vamos lá, Paulo. Primeiro a gente vai pelo seu trabalho, vai ser assim, e depois a gente vai ver quais são as chances de investimentos. Tudo bem? No seu site lá tem como que você tem uma carreira de universidade para isso também, de corretores de imóveis, né? Isso. Explica, por favor. Vamos dividir. A minha companhia, né, onde eu vendo e intermedio imóveis, é a Up Real Estate. O The Broker Brasil é aonde eu criei uma universidade para corretores de imóveis. Os corretores de imóveis no Brasil e nos Estados Unidos, quase em todo o mundo, ele tem que adquirir uma licença. Essa licença, ela exige um mínimo de capacitação intelectual para que você possa atuar. Na minha universidade, eu vou além. Eu realmente capacito esses corretores para entender um pouco mais sobre o mercado, para que eles possam se destacar no mercado imobiliário. Porque de quantidade estamos cheios. O que importa é ter qualidade. E a minha busca é dar qualidade a esses profissionais. Um dos principais qualidades que você busca, mas você sente que falta no mercado? Primeiro, conhecimento técnico. Né? As pessoas entenderem as taxas, os juros, o dinheiro no tempo, terem um total conhecimento sobre as propriedades, sobre o que a gente falou antes, por que eu devo abrir uma holding e não comprar na pessoa física, ou por que não comprar na pessoa física e não numa pessoa jurídica, um monte de detalhes que aí eu quero, não sei se você vai conhecer essa palavra, chama-se elisão fiscal. O que é elisão fiscal? O que é elisão fiscal? Por favor, traduza para
Elisão fiscal é a forma idônea, ou seja, legal, de você pagar menos impostos. Entendido. Isso chama-se elisão fiscal. Eu faço isso tanto no Brasil como nos Estados Unidos para os meus clientes. Porque o que todo mundo quer é pagar menos impostos, de forma legal. E eu também capacito os meus corretores, os meus alunos, no caso, a entender sobre isso para entregar uma melhor forma para os clientes conseguirem o quê? Economizar. Eu posso gastar menos porque eu vou pagar menos impostos. Agora sim, para fazer é um curso, uma universidade, né? Quanto tempo de curso que isso é? A minha universidade, a duração é de 1 mês. As aulas são gravadas e ao vivo. Eu tenho uma parte muito técnica que fica gravado e eu tenho algumas aulas ao vivo comigo que eu tiro as dúvidas pertinentes de qualquer aluno. Que é muito importante esse contato ao vivo, porque cada um vem com uma bagagem e uma experiência e eles querem tirar as dúvidas. Então eu fico ao vivo também fazendo isso. E qual que é a faixa etária, mais ou menos, para participar? A faixa etária você diz? De 20 anos, 25 anos. O corretor de imóveis no Brasil, ele adquire a licença a partir dos 18. 18? Então eu já tive alunos de 18, 19 anos, como eu já tive acima dos 70. Nossa. Mesmo aposentados buscam a profissão de corretor de imóveis porque é um extra para o dia a dia, para a vida. E eles acreditam que eles podem trabalhar aposentados. Então, eu tenho bastante busca. Agora, Paulo, uma pergunta, talvez... Eu não sei se dá para falar agora, mas já se passou as épocas da pandemia, então ainda dá para se falar que a carreira de corretor de imóveis dá para trabalhar de home office? Ou tem que, claro, além de mostrar o imóvel e tal, mas dá para se trabalhar em casa? Ou, segundo você, é melhor presencial no escritório? Vamos lá. Nem na pandemia existia home office. Nem na pandemia? O home office, na verdade, é o que a gente faz da parte burocrática, que é cadastrar imóveis, fazer alguns contatos por telefone. Porém, um imóvel, a gente tem que ter uma atuação presencial. Eu falo assim, as pessoas vão para uma loja para escolher uma roupa. Sim. Você fala assim, eu compro pela internet o que é barato. Porque se eu errar, não tem problema. Agora, o que é talvez o seu investimento de uma vida toda, não faz sentido essa escolha ser só online. Você realmente, é importante para mim que o investidor ou a pessoa que vai comprar aquela casa tenha pelo menos ido uma vez naquele imóvel para sentir o ambiente daquilo e se aquilo faz sentido. Então, o corretor de imóveis, ao meu ver, aqui no meu escritório, os corretores têm que estar no escritório, porque o dia a dia ele é vivido e o nosso trabalho ele não é burocrático, ele é mais personalizado. Eu preciso estar em contato com os meus clientes. Claro que hoje a gente tem FaceTime, a gente tem telefone, a gente tem videoconferência, mas isso atende como uma ferramenta, mas a decisão final é muito importante entender e saber o que está comprando. Claro que se você tem um corretor de confiança, que eu espero ser de todo o público chinês um dia, por favor. Vocês vão entender, quando eu estiver mostrando algo, mesmo por uma videoconferência, você vai perceber o que eu estou passando e vai confiar. Mas se é a casa da sua vida, para a sua família, para você constituir a sua vida, você deve visitá-la. Uma dica especial aqui, certo? Aqui a gente tem umas perguntas. As perguntas vêm de Chile, vêm da China, vêm da Argentina, vêm de Jundiaí e vêm de São Paulo. E acho que algumas vêm de Xangai, inclusive. Tá bom? É que agora está na madrugada na China, mas eles já mandaram a pergunta antes, já fizemos esse trabalho para o Paulo, de mandar essas perguntas. Legal. Logo a gente compartilha com vocês. Vamos lá, Paulo. E dá para se falar que, assim, um intermediário de corretor de imóveis se ganha, assim, vamos ser um papo um pouco mais direto, se ganha dinheiro nessa carreira também, né?
Nós fazemos dinheiro. Ganhar dinheiro é loteria. Né? E fazer dinheiro é intermediar a compra, venda, ou a locação, ou o arrendamento, ou existem uma infinidade de situações que o corretor pode trabalhar. Além de consultoria, que é apontar o melhor investimento, e também de avaliações imobiliárias. Então, um cliente me busca e fala assim: Paulo, avalie o meu imóvel. E a gente cobra por isso também. Mas no Brasil, o habitual são 6% em cima dessa transação. Então, se a gente vende um imóvel de R$1 milhão, o ganho do corretor é 6%, seria R$60 mil. Isso se o corretor estiver só um único corretor representando as duas partes. Se eu tenho 2 corretores, ou seja, um com o vendedor e um com o comprador, acaba realizando um 50, que seria 3% para cada um. Isso sem impostos, né? Lembrando que a gente depois recolhe impostos sobre isso, mas a média é de 6%. Digamos, eu procurei um corretor aqui, vamos lá, ou com um conhecido, antes de nem conhecer o Paulo. Digamos, não conheço você, Paulo. Aí eu quero comprar uma casa, eu vou procurar no Google, como todo mundo faz, ou entrar em contatos com conhecidos. Aí eu cheguei no Paulo, cheguei em você. O que eu preciso verificar para saber como... Se é real, se é lícito. Se é real, se é lícito, se é legal, né? Se é legal sim. As coisas que você está fazendo. Por exemplo, antigamente era um diploma, hoje é... O que tem aqui? Existe a nossa regulamentação, que é o CRESSE. O CRESSE é um número que eu tenho de registro dentro do conselho, que ele me qualifica para poder intermediar os negócios. E se eu puder dar um adendo, por que existe, olha só que pergunta legal que você fez, por que existe a profissão no Brasil de corretores de imóveis? Na época pós-guerra, enquanto vinham as diligências de europeus e pessoas do mundo todo para o Brasil, existiam cidades que foram planejadas para receber essas pessoas. Vou citar algumas cidades aqui, por exemplo, de Maringá, Londrina, Rio Claro, foram cidades planejadas. Essas cidades recebiam pessoas do exterior. E aí o que acontecia? As pessoas compravam lotes dessas cidades. E daí eles iam lá e construíam a sua casa dentro daquele lote para começar uma nova vida em um novo país. E o que começou a acontecer? Como não tinha nenhuma regulamentação, ainda não existia essa licença do CRESSE, começou a ter muitas coisas erradas. Então você vinha lá da China, comprava um lote e não existia aquele lote. E daí o governo brasileiro, preocupado com isso, resolveu criar um conselho, algo que regulamentasse uma profissão para que eu te desse verdade, te passasse garantias para aquela compra. E daí, lá na década de 50 para 60, foi criado o nosso conselho para justamente autenticar quem eram os verdadeiros corretores de imóveis, e eles teriam uma responsabilidade legal sobre aquela venda. Então, vamos dizer, se eu trapaceasse você, um estrangeiro, você poderia entrar na justiça e eu seria punido. Então, para quem está me ouvindo, eu tenho o CRESSE, pago anualmente isso, e eu posso entregar com segurança uma venda ou uma compra de imóveis dentro do Brasil, porque eu tenho uma responsabilidade legal sobre isso, independente que você não seja brasileiro ou não. Eu acho isso muito importante, viu, pessoal? Porque hoje a internet está mais... A gente fala nos tipo vermelha, que em chinês significa tá explodindo, todo mundo tem. É impossível você falar que você não tem internet hoje, né? Mas, vamos lá. Eu tô falando isso porque realmente hoje você não sabe se uma pessoa ela tá fazendo uma coisa legal ou ilegal. Se você perguntar, ela vai falar algum conteúdo que você nem entenda. Por isso,
O senhor Paulo deu essa dica extremamente importante. For buscar um corretor, procure a Cresce, né? Cresce. Procure isso. É que nenhum doutor, quando se forma, ele tem aquele número, o né? CRM da medicina. A gente pede isso. É só para você ter precaução, porque você trabalhou, e esse dinheiro que você tem aí não é à toa. E se você for investir, invista com segurança, que uma pessoa que já tem experiência no mercado. Certo? Certo. Vamos lá. Vou partir para algumas perguntinhas aqui, agora que todo mundo fala. São Paulo, vamos lá, a gente está aqui em São Paulo. Algum dos bairros bons para você morar em 2024? É uma coisa meio polêmica, né? Porque vai ter pessoas que moram em outro bairro, a gente não vai citar aqui, a pessoa vai se sentir excluída. Não é isso, gente. É só perguntas, tá bom? Você também tem direito de perguntar. É só mandar depois aqui no canal do Curta Mandarim, que vai estar depois no canal do The Broker, aqui do The Broker Brasil. Do YouTube também. Melhores bairros de São Paulo para você investir ou morar. Primeiro, vamos lá. Melhores bairros de São Paulo aqui, segundo o seu conhecimento. Morar. Vamos lá no morar. Tudo vai depender do seu lifestyle, do seu estilo de vida. Uhum. Se você é jovem, não é casado, terão alguns bairros que fazem mais sentido para você, que tem uma nightlife mais agitada, em que você pode conhecer mais pessoas, sociabilizar mais. Se você é a família, eu tenho filhos, eu quero morar num bairro que eu tenha escolas próximas, que eu tenho acesso ao hospital, a isso e aquilo mais fácil, serão outros bairros. E aí, um fator determinante é o quanto eu quero investir. Eu costumo dizer assim, as pessoas no Brasil, elas são muito bairristas. Se ela nasce naquele bairro, ela cresce naquele bairro, para ela aquele bairro é o melhor que existe. Mas eu gosto de fazer uma analogia com Manhattan, com Nova York. Aí fica fácil, porque eu acho que é uma cidade muito conhecida no mundo. Manhattan, que é a ilha no meio, é onde todo mundo quer morar. Quem não mora lá é porque não pode pagar ou porque realmente tem um negócio fora e não faria sentido eu pagar caro para estar lá. São Paulo, eu falo que eu tenho uma Manhattan dentro de São Paulo, que é a zona sul de São Paulo, onde a gente está agora, com a divisa com a zona oeste. Nesse cinturão aqui, beirando a Marginal Pinheiros, eu falo que é a Manhattan de São Paulo. Se alguém ganhar na loteria amanhã e não for desses bairros, vai querer morar aqui. Porque aqui ela vai ter um acesso maior a coisas melhores. O que são coisas melhores? Melhores restaurantes, melhores escolas, melhores shopping centers, melhores... segurança. Em relação a quase tudo, fica dentro desse cinturão. Não tenho escolas boas, não tenho shopping centers bons, fora tem, mas não estarão com as marcas mais famosas do mundo, não estarão com escolas conceituadas mundialmente. Então, esse cinturão da Zona Sul e Zona Oeste acaba sendo o melhor lugar para se morar em São Paulo para quem pode. Caso, digamos, tenha chineses que venham da China morar para cá, normalmente ele vem primeiro com um amigo, aluga um apartamento, depois com certeza eles vão trazer a família. E, bom, aqui por perto, como você falou, todos os chineses vão buscar escola, hospital, meio de locomoção para ter uma empresa e os funcionários virem trabalhar. Depois, que mais que falta? Um supermercado, tudo isso. Entretenimento. Para um chinês assim de uma família de 5 pessoas, você recomendaria aqui então também? Com certeza. E um adendo que eu vou fazer nessa minha explicação, que isso serve para o mundo todo. Apesar de eu ainda não conhecer a China, e eu irei, eu tenho certeza que vocês chineses que estão me ouvindo vão concordar comigo. Quais são as áreas mais nobres de toda a cidade do mundo? As próximas de parques. Próximas de parques? Por quê?
porque os parques é uma extensão da minha casa, um quintal para que eu possa usar. E geralmente a densidade demográfica são menores, porque no mesmo espaço eu tenho casas e apartamentos e um parque. Então a densidade demográfica diminui. Então vamos lá se o Paulo está certo. Em Paris, quais são os lugares mais caros de Paris? Em volta da Torre Eiffel. Por quê? A Torre Eiffel é um parque. Em Nova York, quais são os espaços mais caros? Em volta do Central Park. Em Londres, em volta do Hyatt Park. Em São Paulo, em volta do Parque Ibirapuera, em volta do Parque do Povo, em volta do Parque Vila Lobos. E se eu fizer isso com todas as cidades grandes do mundo, você vai ver que é quase uma regra que ao redor dos parques, dos grandes parques, acaba sendo os locais mais nobres, mais caros. Porque quando eu moro ali, eu tenho uma qualidade do ar melhor, uma qualidade de densidade demográfica, ou seja, menos pessoas naquele metro quadrado, e mais uma facilidade de acesso, porque todo mundo tem que ter um fácil acesso para chegar num parque. Senão não faria sentido aquele parque. Então aquilo acaba sendo melhor. Então se vem, voltando à sua pergunta, uma família de 5 pessoas chinesas, eu colocaria próximo de um desses parques que eu citei. Agora vamos lá. Estamos na parte da família aí. Lógico. Então já pegaram a dica, pessoal. Onde tem um parque, corra, né? Caso você queira acordar, tomar aquele café da manhã e passear no parque. É o sonho de qualquer pessoa do mundo, eu acho. É de qualquer um, né? Eu corro no Parque Ibirapuera de vez em quando e a sensação é muito boa mesmo. Exato. Agora vamos lá. E para... Deixa eu ver... Vamos diminuir um pouco agora para os casais que não têm filhos ainda. Alguma sugestão? A regra não muda tanto. Porém, os casais, se eles quiserem entrar em São Paulo e não morar ao lado do parque, eles vão conseguir pagar um pouco menos. Aí existe uma vantagem financeira. Eu vou entrar, vou pagar um pouco menos, vou morar um pouco mais distante do parque, mas daí eu vou ver se eu me identifico em morar mais próximo ou não. Porque, como eu disse, quem não mora perto das áreas mais nobres é porque por algum motivo não pode morar lá ou não quer. Vamos dizer que esse casal tem um trabalho mais afastado. E não é problema nenhum ele morar num bairro mais afastado dessas zonas nobres. Porque em São Paulo, principalmente São Paulo, a 4ª maior cidade do mundo, é importante a logística. Então, morar perto de onde você vai trabalhar também é um fator determinante para a sua escolha. Boa dica, meu pessoal. Bom, vamos lá. Ainda dá para... Daqui já são algumas perguntas já, tá bom? Principalmente da China. Obrigado aí para o senhor Fábio. Eu falei agora obrigado para o senhor Fábio da China em mandarim, tá bom? Ainda dá para investir em imóveis como investimento aqui no Brasil? Ainda dá não. É a melhor hora. O Brasil vem se desenvolvendo muito. Quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando da maior economia da América Latina. Se tirar São Paulo, acabou não, né? Não, é que São Paulo é a locomotiva, é o coração disso. São Paulo só perde entre aspas, porque depende de investimento para Nova York. E olhe lá, se eu for hoje, só para você ter uma ideia, como eu atuo nas duas cidades, um retorno financeiro de um investimento em Nova York, líquido, profits, lucro, é 4% ao ano. Então, se você adquirir um imóvel de $1 milhão, ele vai te render ao ano, média, 4%, ou seja, $40 mil ano. Se eu fizer o mesmo investimento em São Paulo, R$1 milhão, trazendo para o nosso dinheiro, qual é o retorno? Em São Paulo, nas áreas que eu comentei com você, que eu estou comparando Manhattan com a Manhattan de São Paulo, é de 6%. Ou seja, 2% mais do que a própria Nova York. Se é um bom momento investir em São Paulo ou no Brasil,
Com certeza é. Difícil no mundo um lugar que eu possa ter uma rentabilidade maior. Eu estou falando isso em retorno de aluguel. Agora, existe um outro retorno, que é a valorização do imóvel no tempo. Então eu compro um imóvel hoje, vamos supor que nem alugado ele está. Qual é a rentabilidade dele no ano? E eu já fiz esse estudo. Nos últimos 10 anos, a média da rentabilidade do preço do imóvel, ou seja, 2013 a 23, foi de 15% ao ano. Então, se a gente for analisar por esse aspecto, imagina que o seu dinheiro, procure um investimento que pode render 15% ao ano parado, só do fato de você comprar um imóvel e esperar. E isso aconteceu em São Paulo nos últimos 10 anos. E eu tenho certeza que continuará acontecendo. Por quê? O mundo continua nascendo mais pessoas do que morrendo. E cada vez o espaço será mais disputado. A China é um grande exemplo do país mais populoso do mundo. Eu duvido que na China os espaços não estão cada vez mais disputados e cada vez mais caros. E isso é uma tendência mundo. Então São Paulo não é diferente. Ainda é uma crescente gigantesca o investimento em propriedades, principalmente no mundo, mas em lugares mais populosos é mais ainda. Respondido a sua resposta, senhor Fábio, que a gente fala de Shenzhen aqui em Xangai. Ou seja, São Paulo. O senhor Paulo, você pode buscar ele aqui para investir, tá bom? Vamos lá. A segunda aqui é uma polêmica que o chinês tem e que eu aprendi no Brasil, pelas experiências de pagamento. No Brasil, vale a pena pagar à vista? Depende. Vamos lá. Existem momentos do mercado que é a hora do comprador, o buyer market, ou a hora do vendedor, do sale market. Então, no Brasil não é diferente. Tem momentos que quando você está com o dinheiro à vista, ou seja, o dinheiro em cash, eu posso comprar agora, vale a pena pagar à vista. Quando vale a pena pagar à vista? Quando eu tenho um bom desconto. Quando vale a pena pagar a prazo? Quando eu não tenho um bom desconto, mas eu sei que num período aquele imóvel vai valorizar muito. Então, não dá para dar uma resposta para isso assim, vale a pena isso ou vale a pena. Precisa analisar caso a caso. Se eu fosse analisar o momento atual, hoje a gente está falando, iniciando o ano 2024 em São Paulo, se você tem o dinheiro à vista hoje, ainda é um bom momento para se comprar à vista. Por quê? Porque a nossa taxa de juros ainda está alta. E quando juros altos significa que o dinheiro está caro. Se o dinheiro está caro, eu terei boas oportunidades numa compra à vista. Respondido. Agora, a terceira pergunta. O banco ajuda a você pagar? Sim, no Brasil... Preferências de banco ou qualquer um banco que vai? Devemos leiloar o nosso dinheiro pelos bancos. Uhum. Quem nos oferece a melhor taxa. Isso é comum no Brasil e algumas pessoas não fazem isso, mas eu aconselho a fazer. Então você chega em todos os bancos e fala, eu tenho tanto de dinheiro. Quem me dará maior rentabilidade para isso? Ou diferente, eu quero comprar um imóvel. Quem fará a menor taxa para eu comprar aquele imóvel? Mas uma dúvida aí, Paulo. Digamos, isso você vai ter que ir banco por banco? Ou... Existem pessoas especializadas em gerarem esse leilão pelos bancos. Mas só para entender como que funciona no Brasil. Num imóvel residencial, eu posso financiar até 80% do valor do imóvel. Então imagina que o imóvel custa 1 milhão, uhum. Eu posso financiar 800 mil reais desse imóvel. Isso é o limite. Paulo, tem como eu financiar 90% desse imóvel? Tem, com exceções. Quando existe um subsídio do governo
mas daí só para brasileiros nativos, nasceram aqui e tem um histórico do primeiro imóvel. Aquele imóvel da vida, aquele imóvel próprio, primeiro. Aí eu consigo ter exceções. Mas no normal, no dia a dia, principalmente no mercado que eu trabalho, que é de alto padrão e luxo, se financia no máximo 80%. 80%. Isso. É o que você recomenda? Eu recomendo, eu penso assim, tudo vai depender do que você está fazendo. É para você morar, é para você investir, seja para qualquer situação, nós temos que analisar caso a caso e ver qual os juros, que a gente chama de Selic no Brasil. Nos Estados Unidos é o Fed, que fala a taxa de juros americana, no Brasil a gente fala a taxa Selic. Qual é a nossa taxa Selic? Se faz sentido eu colocar mais financiamento ou menos financiamento. Entendido. Eu mesmo entendi agora. Fale com um especialista, pessoal. Tô aqui, ó. Com especialista, vamos lá. É meio óbvia essa pergunta, mas mandaram também, tá? Com nome sujo. Digamos que eu tô aqui, se pesquisa pelo Serasa, é? Serasa, SPC, isso. Se você tá com CNPJ sujo ou nome físico sujo, você pode comprar uma casa ainda? Ou pode fazer negócio com você ainda? Pode. Existem algumas modalidades que não importa se o seu nome está sujo ou não. Por exemplo, um consórcio imobiliário. Você pode fazer um consórcio imobiliário com o nome sujo. Se você for contemplado, for sorteado, você pode pegar aquela carta de crédito e comprar um imóvel e não tem problema algum. É mais difícil, claro, você conseguir um financiamento, porque o banco vai olhar lá por que o seu nome está sujo e aquilo pode ser um empecilho. Você não pode escapar do banco, né? É o que o chinês fala, olha, mas eu tenho dinheiro... Paulo, é 1 milhão essa casa aqui, né? 1 milhão... Pode escapar do banco à vista. Olha, cuidado. E o consórcio também escapa do banco. Aí eu tenho 1 milhão, pego com ele na mochila e venho, toda a minha conta transfiro para sua... Escapo de todos esses intermediários? Aí que tá. Depende do valor que você vem na mochila, você tem que declarar nessa entrada no Brasil. Se você declara e o dinheiro é idôneo, não tem problema nenhum. Você pode comprar em cash qualquer coisa e aquela pessoa vai lá e deposita e você sai do banco. Não tem problema. Não é muito comum, mas não tem problema. Existe a solução ainda, pessoal. Então, sempre... como que é aquela expressão? Se você tem o dinheiro, você tem o poder, né? Bom, não sei muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver. O que você precisa saber antes de comprar um imóvel aqui no Brasil, Paulo? Sendo pequeno ou grande. Digamos, eu quero comprar um imóvel. O da pessoa, eu já sei. Como você falou, tem que ter aquele... como que era? O Cresce. O Cresce. Mas o imóvel. Digamos, a gente veio hoje para aqui. Senhor Paulo, eu gostei desse escritório aqui. O que você me recomendaria ver nesse escritório assim? Nós temos que levantar a documentação do imóvel para ver se o imóvel está possível em ser vendido. Você acabou de falar do nome da pessoa estar sujo, está com um problema no nome. O imóvel pode estar com algum problema. E isso eu vou analisar pela documentação dele. E a principal que você deve olhar chama-se matrícula. A matrícula do imóvel é como se fosse a identidade do imóvel, o ID do imóvel. Na matrícula atualizada, a matrícula ela tem uma validade de 30 dias. Eu vou em um cartório, tiro a matrícula daquele imóvel e te apresento. Olha, essa matrícula foi de ontem, de uma semana atrás. Não existe nenhum apontamento nessa matrícula. Isso já é um ótimo sinal que aquele imóvel pode ser vendido ou, no caso, pode ser comprado com segurança. Mas não é só isso. Esse é o principal. Aí eu tenho que realizar outras pesquisas, porque às vezes não deu tempo de ter aquele apontamento na matrícula. Mas é muito tranquilo ver isso com um profissional. No caso, nós aqui na UP fazemos toda essa triagem de documentação. A gente levanta toda a documentação para os clientes para mostrar para ele que ele pode realizar uma compra com segurança. E só pela dúvida, quanto que custa o serviço apenas para levantar isso? Só para levantar. Olha só, pessoal, com a UP Real Estate, clientes não pagam.
Não paga. Nós assumimos todo esse valor. A UP, da sua empresa, a Real Estate, ela tem, digamos, como assinatura, porque assim, a gente confunde. Eu vou querer comprar um terreno. Aí eu vou procurar o Paulo. Eu só pago a comissão para ele, ou pago a comissão para outro, ou pago para ele fazer essa pesquisa, ou eu viro um assinante de você, como tudo hoje está se virando assinante? Não. Vamos lá. O corretor de imóveis no Brasil está começando a crescer isso, mas nos Estados Unidos é muito comum. O corretor de imóveis é como um advogado. Quando você tem alguma coisa que você precisa resolver, você precisa buscar alguém que é como cresce, que ele tem a habilitação para aquilo. Então você vem para o Brasil, eu quero comprar um imóvel. Paulo, antes de você olhar na internet, então quem já está me assistindo já me liga antes. Paulo, eu quero um imóvel que faça sentido para mim, não importa se eu sou idoso, se eu sou jovem, se eu sou solteiro, se eu sou casado, se eu tenho filhos. Aí você vai dar para mim um briefing, um resumo do que você está buscando. E eu vou fazer essa busca para você e te encaminhar opções. Aí você fala assim, olha Paulo, eu gostei desses 3. Quer visitar, quer que eu vá lá fazer um vídeo nesses imóveis, faço tudo isso e ainda não existe custo nenhum. Aí você fala assim, Paulo, eu gostei desse. O que você acha nós enviarmos uma proposta? E eu vou sugerir para você a proposta. Porque eu sei, a proposta, ela não pode ser indecorosa. O que é uma proposta indecorosa? Uma proposta que não pode ferir o relacionamento com o outro lado. Vou fazer uma analogia aqui para ficar fácil. Você tem um carro e você fala, eu tenho uma Ferrari, Paulo. Você fala para mim, Linho, eu tenho uma Ferrari. Minha Ferrari vale $1 milhão. Eu venho para você e falo assim, olha, Linho, eu quero pagar $100 mil. Você vai ficar com raiva de mim. É uma proposta indecorosa. Não faz sentido eu mandar essa proposta para você. Eu vou atrapalhar a nossa negociação. A mesma coisa no imóvel. Então o corretor vai passar o que é razoável para se mandar uma proposta. E daí você estando de acordo, Paulo, pode mandar essa proposta. Eu vou fazer o possível para que ela seja aceita. E daí, de praxe, normalmente, quem vai pagar a comissão é o vendedor. Mas isso não impede que você também chegue para mim e fala, Paulo, não se preocupe com a comissão do lado de lá. Eu vou pagar a sua comissão de 6%. Mas você vai lutar pelo melhor preço para mim. E eu vou lutar pelo melhor preço para você. Porque você vai pagar a minha comissão. E também já aconteceu comigo, é legal trocar uma experiência. Eu falei que a média é 6%. Eu já tive clientes que já me pagaram 10%. Por quê? Eles chegam para mim e falam assim, Paulo, eu quero que você me represente em um negócio. Porque é diferente quando 2 pessoas envolvidas emocionalmente estão no negócio. E você coloca um intermediário, que seria o corretor, para fazer essa negociação. Olha que dado legal que eu vou trazer para vocês. No Brasil a gente não tem essa pesquisa, mas nos Estados Unidos tem. Quando eu coloco um corretor para me representar na venda do imóvel, por exemplo, nos Estados Unidos existe um dado que eu consigo vender o imóvel 17% a mais do preço dele. Então, imagina, eu vou pagar 6% para o corretor, mas em média ele me vende 17% a mais. Significa que eu tenho um ganho de pelo menos 11% em ter meu corretor. Então ele não é problema no negócio. Ele, na verdade, ele agrega no negócio. Ele acrescenta para o meu negócio. Por quê? Ele é o profissional. Então, quando vem o cliente, colocar o corretor no meio, na verdade, seria imprescindível do que você tentar negociar direto. Até porque o corretor, lembra que eu falei lá atrás, existe uma responsabilidade jurídica. Eu tenho que zelar por essa negociação, que ela seja idônea, que ela não te prejudique e nem prejudique a outra parte. Então, que bom você poder responsabilizar alguém por algum erro que possa acontecer. Muito bem. Por enquanto, as primeiras perguntas aqui de São Paulo, que é para morar aqui de São Paulo, mas de perguntas lá da China respondidas, tá Ótimo. bom?
Muito bem. O tamanho dos seus imóveis de luxo, essas partes, tem de qual tipo de metragem? Digamos, pequenos, médios, hiper grandes, casas, quais? Desde o mais pequeno até o maior. Vamos lá, a gente trabalha com estúdios que pode começar em 25 metros, tá? Dependendo do estúdio. Uhum. E eu tenho imóveis de mais de... Vamos falar um apartamento. Eu tenho já tive apartamentos, na verdade, acima de 2.000 metros. Que se a gente for falar em square foot, né, que o americano gosta muito disso, a gente está falando em 20.000 square foot, né, que é diferente. No Brasil a gente usa metros quadrados, na faixa de 2.000 metros. E para falar em valores, nós da UP, um estúdio desse, nós começamos mais ou menos em R$500 mil. 500 mil. E eu tenho o apartamento mais valioso do Brasil, que é uma penthouse, uma cobertura de R$140 milhões. Só um detalhe aqui, a gente estava falando com o Paulo aqui antes da gravação, e ele comentou uma curiosidade aqui, pessoal. Curiosidade que ele tem um dos apartamentos... É o apartamento. É o apartamento mais caro de São Paulo? Não, eu acho que da América do Sul, pelo menos. E segundo ele, dá pra ver aqui do escritório. Depois a gente mostra lá no making of. Quanto que custa? 140 milhões. E ele fica em que bairro? Fica no Jardim Europa. Vizinho nosso aqui do escritório. E ele tem 1.500 metros. São 20 vagas de garagem para carros. Ele tem 5 suítes, piscina privativa, sauna, fornos de pizza, churrasqueira, aquecimento de piso, isolamento acústico, tanto de vidros como também de esgoto e qualquer outra coisa. Você consegue pôr uma banda tocar dentro do seu apartamento e os vizinhos não vão reclamar. Porque o isolamento acústico é total, até de encanamento. E o que eu poderia dizer dele? É uma cobertura, né? Ou seja, o último andar, e você está a uma distância de menos de 50 metros de um parque. E, além de tudo, existe uma segurança completamente treinada todos os dias para quem mora lá. Para você ter uma ideia, uma curiosidade que eu acho legal, os seguranças sabem os nomes dos cachorros que passeiam em frente ao prédio para zelar pelos moradores de dentro do prédio. O prédio também tem uma quadra de tênis de saibro, piscina olímpica aquecida de ozônio, ou seja, a água é potável da piscina, você pode beber a água da piscina, neve artificial para você sair da sauna e passar em você, e com uma série de outras coisas. Vem comprar comigo que vocês vão conhecer mais coisas. Logo, logo o pessoal vem pedir, ô Lin, não tem um vídeo... A gente vai tentar fazer um vídeo lá. Eu posso mostrar um vídeo, mas é que a gente não pode divulgar. Mas a gente pede para a produção mostrar um pedacinho, só a piscina desse apartamento. Que eu sou a única pessoa do Brasil que tem o vídeo dentro do imóvel. A gente vai mostrar um pedacinho quando der, tá bom? Uma curiosidade. O imóvel é de uma pessoa famosa no Brasil, é um apresentador de TV. Então, por isso que a gente não pode divulgar. Tudo bem. Acho que eu já até sei quem é, mas tudo bem, vamos lá. Ó, chineses, mandar isso em mandarim. 大家，鲍罗先生呢，应该有这个一个房子，它是在顶楼的，而且是在圣保罗。听来应该是在南美洲是最贵的这个房子。你如果有兴趣呢，可以来找他。好的。Bom, já coloquei aqui para o chinês. Tá bom? Ótimo. Vamos lá. Então, Paulo, entre essas casas que você falou que você tem de 25 metros quadrados... Estúdio, 25 metros quadrados. E se vende bastante isso? Vende. Geralmente é um público investidor que compra. Na verdade, você recomendaria comprar para investir, comprar para uso próprio, comprar para alugar? De novo, sempre a maioria das respostas serão depende.
Agora, o que é interessante desses estúdios? São estúdios que você pode fazer o short term. O que é o short term? É a curta temporada de aluguel. Então, pessoas que você pode utilizar do Airbnb ou de outras plataformas para você fazer uma alocação maior. Uma alocação de short term, ela acaba sendo um retorno maior. Então, serve de 3 meses até 1 mês, pode se fazer dentro desses estúdios, mas assim, isso para quem tem o poder aquisitivo para investir em estúdios. Se você é uma pessoa que tem um poder aquisitivo já melhor, eu aconselho outros tipos de investimentos, que são apartamentos residenciais um pouco maiores, porque ele tem uma maior valorização no tempo do que os próprios estúdios. Apartamento e casa se valoriza também? Também. Casas, existem condomínios fechados em São Paulo que valorizam demais. Eu tenho casas em condomínios fechados de 50 milhões de reais, 60 milhões de reais, e apartamentos, como é muito populoso São Paulo, se valoriza também demais, assim, não dá muito para eu comparar. Depois da pandemia, as casas tiveram uma enorme valorização, porque as pessoas poderiam utilizar uma área maior, uma área externa da própria casa, enquanto que alguns apartamentos a gente não tem área externa. Né? Lógico. Então aconteceu isso. Vamos lá. Agora é uma pergunta que eu tenho, tá bom? E que, vamos lá, vamos ver sua resposta aí. Como sua empresa facilita para os estrangeiros? É lógico que a gente vai colocar o canal aqui, o vídeo aqui para os chineses, mas como que a facilidade que você pode trazer para o estrangeiro? Porque a gente vai entrar no mercado chinês, tomara que, e eu tenho certeza que vai dar. Vamos lá. Por que vocês deveriam procurar a UP para investir? Primeiro, assim, o Paulo, que é o proprietário da UP, que eu sou o CEO, que nós temos várias unidades, né, no Brasil e fora, já morou em outros países. Então, eu conheço muito as dores do estrangeiro. Eu já fui estrangeiro. Eu sei quais são as minhas fragilidades, eu sei quais são os meus receios, os meus medos de estarem naquele lugar. E eu consigo fazer um paralelo por atuar em 2 países, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil, entre os 2 países. Então eu falo assim, olha, no Brasil a garantia é tal coisa, assim como nos Estados Unidos a garantia é tal coisa. E eu consigo fazer esses paralelos para trazer mais segurança para essas pessoas. Segundo, eu tenho já na minha carreira um bom tempo, e a UP está completando esse ano 8 anos, no ano de 2024. E mesmo completando 8 anos, eu já atendi pessoas em mais de 40 países. Né? Por incrível que pareça, a gente estava conversando sobre isso, o chinês eu ainda não atendi, então, gente, chegou a hora. Mas assim, eu já atendi pessoas de mais de 40 países. Eu, Paulo, conheço mais de 50 países. Então, você que está aqui no meu escritório, depois você mostra para o pessoal. Eu tenho fotos de alguns dos que eu já visitei, mas eu conheço mais de 50 países. Então, eu diria que eu sou uma pessoa cosmopolita, uma pessoa que já esteve em muitos lugares. E como eu disse, eu sei as dores das pessoas, eu sei o que pode fragilizar uma pessoa, e eu tenho certeza que ninguém melhor do que eu, com toda essa experiência, vai trazer a segurança necessária para esse investimento ou essa aquisição. Isso é um diferencial do Paulo. E o Paulo, como dá treinamentos para todos os corretores praticamente da América e até da Europa, tem conhecimento multiplural, né? Que eu morei na Itália, eu morei nos Estados Unidos, eu já fiquei 1 mês na Austrália, eu conheço quase todos os continentes do mundo, e eu tenho amigos espalhados em todos os continentes do mundo, porque quando eu morei em Nova York, eu estudei em Nova York e tinham pessoas do mundo todo. Eu tenho certeza que eu posso trazer essa segurança, que talvez seja o primeiro desafio de quem quer investir comigo ou realmente aqui no Brasil. Então, o que eu posso dizer, Lin, é assim, vocês estarão em boas mãos. Estarão em boas mãos, gente.
Pode confiar. Tudo, não vou falar que eu sou o melhor, mas a gente tenta te oferecer o melhor produto, melhor serviço. Por isso que hoje não é à toa que a gente está fazendo um podcast com ele. A gente não vai procurar qualquer pessoa para fazer podcast e enfiar em você, não. É de qualidade, pode confiar, tá bom? E o Lin sabe onde é o meu escritório. Qualquer coisa ele vem aqui com vocês me pegar. Se alguma coisa der errado. Pode ser, não tem problema. Agora, bom, não sei se já foi respondida, mas dá para perguntar novamente porque seria para os cortes depois. Qual é o metro quadrado mais caro de São Paulo aqui, de bairro? Eu diria que são 4 bairros que disputam o metro quadrado mais caro, que é o Itaim Bibi, o Jardim Europa, o Jardim Paulistano e a Vila Nova Conceição. Eles se interligam, esses 4 bairros, os dois estão entre 2 parques, aí vai depender do perfil de imóvel. Por exemplo, o Jardim Europa e o Jardim Paulistano é um bairro que tem mais casas do que prédios. Lá existe um zoneamento que eu não posso subir prédio. Então é muito disputado para quem quer casas, mansões, vão ser nesses 2 bairros. Já o Itaim e a Vila Nova Conceição tem bastante prédios, e são os prédios de mais alto padrão e luxo de São Paulo. Então lá é muito disputado também os apartamentos. Mas esses 4 estariam no topo do ranking hoje, dos 4 com o metro quadrado mais caro, eu diria, da América do Sul. Interessante. Vamos lá. Os 4 estão na Manhattan de São Paulo. Isso. Como está a carreira de imóveis? Você já falou, carreira de corretor já vale a pena fazer. E vamos lá. Essa aqui vai só para você. Benefícios de ter um corretor como o Paulo Debro, que você acabou de falar também, né? Principalmente qualidade, segurança e serviço. Certo? Então, vamos lá. Agora aqui, só para comentar aqui, para a gente não esquecer, como que o Paulo possui uma universidade também, essas masterclass, né? Quantas vezes por ano? É 3 vezes por ano que você faz? A minha universidade eu faço 3 vezes por ano. Ao longo do ano eu também faço 3 imersões aqui no escritório, que eu abro um grupo pequeno e falo sobre alguns temas que precisam ser falados naquele momento, como o mindset, como negociar, como a taxa de juros estão influenciando o mercado, e eu faço palestras ao longo do ano. Eu já fiz palestras em várias cidades do Brasil e também em Nova York. Eu acho que eu fui o único brasileiro a fazer uma palestra sobre o mercado imobiliário em Nova York. Procurem na internet outro, que eu tenho certeza que só eu fiz até hoje. Interessante. Agora, Paulo, na verdade... Para americanos, né? Não. Com certeza um brasileiro pode ir lá e fazer uma palestra, mas para americanos. Tudo bem. Mas o interessante é que o que a gente poderia colocar um QR Code aqui sobre o seu curso e mostrar algum benefício tanto na matrícula ou para as pessoas fazer. Agora, depois o time da produção vai colocar um QR Code que vai funcionar para o mês de fevereiro. Depois vai ter outro para outros meses. E assim por diante. Eu acho que nesse ano vai ter, se Deus quiser, vai ter esse podcast mais pro fim do ano. E conforme os anos passarem, a gente vai atualizando novos podcasts, fazendo gravações como que era, com seus alunos também. Sim, sim. Vamos lá, pessoal. A minha universidade, ela custa R$ 1.700, preço à vista, normal dela. Para quem assistiu o nosso podcast e segue lá o link e sempre consome o conteúdo dele, vocês vão ter um desconto de R$ 500, ou seja, vai sair R$ 1.200. É um desconto exponencial. Então, para você que quer se qualificar, se capacitar, venha fazer a Universidade do Corretor, que eu tenho certeza que vai ser uma grande virada de chave para a sua vida como profissional. A gente vai fazer uma coisa, depois de acabar aqui, eu tenho o costume de gravar minis vídeo para tanto nos canais aqui de mídias sociais. A gente vai colocar um QR Code lá, que seria do Paulo. Você vai escanear e aí logo você já vai ter essa oportunidade. Feito? Vamos logo. Fechado. Depois aqui no Brasil divulgar o seu trabalho
São os impostos quando você adquire uma casa? Isso daqui é, na verdade, para o chinês. A gente já está cansado de saber. Mas os impostos que você precisa pagar quando você adquire o imóvel. Só para vocês terem uma ideia, são duas coisas que você precisa pagar. Um é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é que você lembra que eu falei daquela matrícula que é o ID do imóvel? Eu tenho que passar esse ID para mim agora. Está no seu nome, eu tenho que trazer para o meu nome. Isso chama-se ITBI. Esse daí é de 3% do valor da negociação. E eu tenho mais uma taxa de registro. Então, em médias gerais, eu vou gastar mais ou menos 3,5% de impostos para passar para o meu nome, para eu ter a aquisição daquele imóvel. Registro, ITBI e escritura, que tudo isso é feito em cartório, tá? Entendido. Certo. Como ganhei dinheiro no mercado imobiliário, tudo bem. Depois, isso no curso, o Paulo pode ensinar muito bem como se ganha dinheiro dentro dessa... Não se ganha, se trabalha fazendo dinheiro, tá bom? Exato. Depois, comprar para o investimento, a gente também já fez essa pergunta. É lógico que você pode ver o podcast quantas vezes você precisar e depois os cortes, tá bom? E vamos lá, Paulo. Quanto custa em média os seus imóveis? Já vamos falar isso, já falamos de 25 metros quadrados, agora mais é para uma família chinesa mesmo, que isso eu sei que os chineses investem. Um apartamento, no geral, um apartamento que para uma família de 5 pessoas, que normalmente são 5, 4 já é mais difícil, mas 5. São um casal que tem 3 filhos. Vamos falar, assim, eu vou fazer um range aqui, né, uma escala. Seria no mínimo um bom imóvel, um bom investimento, uma boa aquisição, a gente estaria falando no mínimo, daí eu estou falando numa região um pouquinho mais afastada de R$1 milhão. Certo. E até, eu não estou querendo vender nada de luxo para ninguém. Estou falando uma média razoável, de 1 a 3 milhões. Se você tiver para uma família de 5 pessoas, que a gente está imaginando um imóvel com 3 dormitórios, né? Uma suíte master de 2 quartos com banheiro, a gente vai estar falando entre 1 milhão a 3 milhões. O que vai mudar nesse preço? A região. É daqueles 4 bairros que eu falei? Vai estar mais perto do 3. É do bairro um pouquinho mais afastado? Vai estar mais perto do 1. Mas esse seria uma escala aí de investimento. É interessante do jeito que você falou. Já deu para entender completamente tudo aqui, certo? Se vocês não souberem, depois a gente explica novamente, tá bom? E você também oferece a flexibilidade de pagamento também, né? Quem oferece isso, na verdade, são os tipos de modalidades do banco ou do próprio proprietário. Certo. Se você está comprando direto de uma construtora, ela facilita o pagamento diretamente com eles, nem precisa do banco. Ela pode, por exemplo, um apartamento na planta. Paulo, eu quero comprar um apartamento que ele vai ficar pronto daqui 4 anos. Legal, você vai pagar em 4 anos. Você vai diluindo todo o pagamento nesses 4 anos. Você precisa pagar os 100% em 4 anos? Não, essa é a maravilhosa notícia. Você vai pagar de 30% a 40%. Quando ele ficar pronto, você pode ainda utilizar um financiamento, um mortgage, ou pagar à vista aquele residual que a gente fala, que é o 60% final. Então, olha só que legal, mesmo com o nome sujo, nossa, você consegue fazer a aquisição do imóvel na planta, direto com a construtora, só que quando ele estar pronto, você tem que quitá-lo. Você tem que ir lá e pagar o final. Estou falando interessante porque na China, se você tiver alguma coisa fora do controle ou nome sujo, esquece, na China você não faz mais. Mas aqui temos um profissional, um especialista. Vamos lá, só um parênteses. Quando a gente fala em nome sujo, não é a pessoa na falência total. A pessoa está com um problema pontual, algo assim. Claro que ninguém vai dar crédito para alguém que está perdido, né? Está completamente negativo na vida. Entendi. Então, assim, tudo dentro do razoável. Problemas pequenos, pontuais, a gente consegue ajudar. Problemas gigantes, vai ser difícil, é só à vista mesmo. Tudo bem. Vamos lá. Certo.
Futuras dicas, Paulo. Estamos chegando quase já ao fim do podcast, mas vamos lá. Futuras e dicas. Como saber se o bairro vai melhorar? Segundo, pelo que eu entendi, preste atenção perto dos parques. Mas vai que não tem um parque, tem um pequeno parque. Como você deve saber se o parque está um pouco mais distante? Como você vai saber se o bairro vai se valorizar? Vamos lá. Todos os bairros se valorizam. Uhum. Qual que é a diferença? Olha só, pessoal, vê se vocês entendem a minha analogia. Imagina quando você joga uma pedra em um lago, com a água parada. Aonde bate a pedra é onde sai a maior onda. E aquela onda, ela vai se reverberando e ficando menor. O que é aonde a pedra bate? É a Manhattan. Uhum. É onde a valorização ela acontece primeiro e maior. Tudo que é ao redor e vai cada vez mais ficando mais distante, continua com aquela influência daquela onda, só que em tamanho menor e num tempo maior. Então o mercado imobiliário é a mesma coisa, tudo vai se valorizar. Quanto tempo você quer esperar para o seu retorno? Paulo, eu quero valorização muito rápida. O que é muito rápida para o mercado imobiliário? 3 a 5 anos. Compra onde bate a pedra. Paulo, eu não tenho pressa. Pode valorizar em 20 anos, em 30 anos. Pode comprar cada vez mais afastado dessa pedra. Por quê? Tudo valoriza. Eu já entendi já a forma do pensamento já. Obrigado, para mim já valeu a dica já. Que bom. Certo? É que a gente hoje vê muito nas mídias sociais, né? Bom, então vamos passar isso daqui, seria para os chineses e também para nós os brasileiros. Como saber, tem como você prestar em alguma mídia social, digamos, essa mídia social, além da sua, claro, do YouTube, do canal do Paulo, eu acho que vocês têm que seguir, porque, olha, gente, São Paulo realmente é um lugar bom de comprar apartamento. Eu mesmo sei, porque eu mesmo já possuo, certo? Curiosidade, quantos terrenos ou imóveis você tem? Me fizeram essa pergunta. Hoje no meu sistema ativo eu tenho 5.000. 5.000 imóveis? Só dentro da minha atuação, do meu nicho. Que é de alto padrão e luxo. Mas próprios tudo? Não. É imóveis de clientes. Que eu tenho dentro do meu portfólio. Agora próprios. Próprios, eu tenho 6. 6 imóveis. Já dá para viver de renda já, né? Assim. Não, eu tenho filhos pequenos. Preciso trabalhar muito ainda. Tudo bem. Todo mundo tá indo aí, né? Tá bom. E vamos lá. Futuros, mídias sociais. As mídias sociais, bom, eu vou responder um pouco. O Paulo também vai responder um pouco. A gente tá fazendo esse podcast justamente para você ter como recomendo o Paulo para vocês fazerem os serviços com ele e compras, e o Paulo como especialista. Mas em São Paulo tem vários. Pode-se falar que tem vários, mas um podcast como esse vai ser difícil você encontrar, certo? Por quê? Eu atendo, o Curta Mandarim atende brasileiros e chineses. Eu acredito que essa parceria com o Paulo aqui vai ser extremamente importante, que veio através de um contato da nossa produção, e eu venho acompanhando um pouquinho do trabalho dele, por isso que eu fiquei interessado também, falei, nossa, eu acho que tem bastante de aprender com o Paulo também. E se você é chinês e quer vir para Brasil, aqui, veja esse podcast dentro do chat, vai ser interessante. Aí quando você vem para cá, você já não precisa ficar correndo por aí, que a gente te traz aqui no escritório para você conhecer o Paulo, tá bom? Vem tomar um café comigo. Vem tomar um café, traga como o chinês tem costume, traga uma cachaça chinesa aqui, tá bom? Vai ser bem recebido. Vamos lá. Agora um seguinte, curiosidades, Paulo, curiosidades. A gente já falou um pouquinho, mas qual que é o fator importante de fazer o seu curso? Como eu disse, Vamos falar hoje para os jovens que querem se aprofundar, porque eu já conheci alguns jovens
de seus 20 anos, 30 anos por aí, ou 25, é jovem ainda. O que você acha que o jovem tem que ter para entrar nesse trabalho, digamos? Primeiro, nunca estar contente na zona de conforto. Né? Nós não temos salários. Nós temos que fazer o nosso dia a dia que venha um dinheiro para que eu possa pagar minhas contas, me sustentar e tudo isso. Então ele tem que emocionalmente estar preparado para esse tipo de remuneração, que é uma remuneração que não vai pingar todo mês lá, não vai cair todo mês como um CLT, como alguém registrado numa empresa, um operário, alguma coisa assim. No nosso trabalho ele é totalmente variável. Em um mês eu posso fazer muito, no outro mês eu não faço nada e eu tenho que entender isso na minha vida. E isso tem que ser um motor de propulsão para a minha ambição, que é muito diferente de ganância. Ganância você passa em cima dos outros. A ambição é muito importante ter, porque a ambição é o que vai ser o motor de propulsão para você sempre querer fazer mais e conseguir cada vez mais. Então esse jovem tem que ser ambicioso. Segundo, ele não pode gostar da zona de conforto. Se ele acha que ele fez um negócio, vou tirar férias, vou aproveitar essa comissão, ele vai gastar tudo aquilo em um mês, no mês seguinte ele vai estar desesperado. E desesperado, ninguém faz bons negócios, nem presta bom serviço. Agora o que eu vou falar, eu acho que vai chover de críticas, mas é preciso falar. É preciso ter pós-graduação ou faculdade, ou terminando a faculdade para fazer o seu curso ou alguma coisa disso? Precisa ter só o ensino médio completo, que é até agora eu acho que é 9º ano, ou, na minha época era a 8ª série, agora é o 9º, antes do high school. Então você precisa ter no mínimo isso, daí você já consegue acompanhar o curso. Eu tenho 2 faculdades, tenho pós-graduação, tenho um monte de coisa. Fui estudar nos Estados Unidos, fui estudar na Itália. Então assim, quanto mais você tiver, mais vai agregar valor para você como um profissional. Então o mínimo é o ensino médio até ali a sua high school, pelo menos. Se você tiver um curso superior, eu acho que ajuda muito. E já existe a faculdade de negócios imobiliários no Brasil, que são de 2 anos apenas. Também aconselho, se você puder fazer, é um jovem e queira fazer, eu acho muito importante. Masterclass corretor de alto nível. Essa Masterclass é para, digamos, os funcionários que se destacaram ou... Não, a Masterclass que eu faço, que é o corretor alto nível, são para corretores que ainda estão em dúvida se devem fazer ou não a minha universidade. E eu dou um gostinho da universidade em uma aula aberta, ao vivo, para uma quantidade infinita de pessoas. Quem quiser entrar pode assistir, e ali a pessoa pode ver se vai se identificar com o meu sistema de ensino, com a minha forma de trabalho, que não é muito diferente do que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está fazendo uma Masterclass onde eu estou contando um monte de coisa, e quem está me assistindo pode falar, caramba, eu quero fazer o curso desse Paulo, porque eu acho que eu estou me identificando com tudo que ele está falando ali, realmente faz sentido. A Masterclass nada mais é que isso específico para quem está pensando ou não em fazer. Já existe algumas no YouTube, podem assistir lá. A primeira que eu fiz foi no final de 2020, e tá lá, eu acho que é muito legal, e eu já fiz outras lá dentro. Vão lá no meu canal, no The Broker Brasil, que vocês vão encontrar as Masterclass, já tem acho que 3 ou 4 lá, e pode tirar a sua dúvida se deve ou não investir nessa carreira. Eu mesmo, pessoal, perguntei isso para ele porque eu fiquei vendo o canal dele, gostei muito, vi que tem muito para aprender, vale a pena. Se você tem dúvida, ou se você já decidiu, ou se você quer saber o quão grande é, entra lá e dá uma olhadinha, tá bom? Vamos lá. Agora chegamos na última parte, que é verdades. Se fala fatos ou verdade, ou mentira ou verdade? Verdade ou mentira, né? Eu sempre confundo isso. Vamos lá. Corretores de imóveis precisam ter um registro profissional para exercer a profissão de verdade?
Verdade. Verdade? Tudo bem, é só verdade ou não, tá bom? Corretores de imóveis são responsáveis por intermediar a compra, venda ou aluguel de imóveis. Verdade. Verdade. Corretores de imóveis recebem uma comissão sobre o valor da transação do imóvel. Verdade. Tudo bem. Certo? Corretores de imóveis são obrigados a conhecer a legislação e regulamentações relacionadas ao mercado imobiliário. Difícil verdade ou mentira, assim, deveria. Deveria. Se ele fez a lição de casa, é verdade. É verdade? Tudo bem. Vamos lá. Agora aqui, corretores de imóveis não têm responsabilidade sobre problemas estruturais ou legais dos imóveis que estão vendendo. É verdade, ele não tem. Mas, assim, ele tem responsabilidade. E não, como que eu vou colocar isso? O corretor, existem na nossa legislação, só para dar um adendo nessa resposta, dentro da nossa legislação do Código Civil, o seguinte: se tem algum problema que foi ocultado do comprador naquela compra, e às vezes o vendedor pode enganar até o corretor. Um exemplo, vocês estão aqui no meu escritório e aqui em cima pode desabar, e eu não falo nada. E você compra e desaba. E você vai lá na justiça e fala: olha, eu chamei um perito e o engenheiro falou para mim que aquilo lá já estava na ocorrência de acontecer e não foi avisado para mim. E aí o que acontece? Isso foi uma coisa escondida, até às vezes do próprio corretor. Então você, comprador, e o próprio corretor podem entrar com uma ação contra o vendedor com indenização. Então, assim, se o corretor sabe que existe esse problema, é obrigação dele te falar. Agora, como eu disse, pode ser má fé de quem está vendendo e ele não falar. O que eu aconselho é o seguinte: quando você vai comprar um imóvel e você está vendo que pode haver algum problema estrutural, contrate um engenheiro para realizar um laudo do imóvel para que você possa fazer uma compra mais segura. Interessante. Respondido. Corretores de imóveis podem oferecer serviços de avaliação de imóveis? Verdade. Muito bem. Corretores de imóveis podem atuar em diferentes segmentos do mercado imobiliário, como residencial, comercial ou rural. Verdade. Verdade? É tudo verdade, gente. Corretores de imóveis podem ser responsáveis por auxiliar na documentação necessária para a realização da transação imobiliária. Verdade. O que um estrangeiro, um chinês, eu sou chinês, não sou mais brasileiro, sou chinês. O que eu preciso te comprovar para eu comprar um imóvel? Primeiro, a gente vai ter que ter a sua documentação traduzida. Primeira coisa, né, para saber todo o seu ID e tudo isso que você tem. Segundo, você deve ter uma renda da onde você veio. Lá da China você tem uma renda, uma movimentação bancária. A gente vai ter que também traduzir aquilo, validar aquilo no Brasil para poder comprovar o seu poder de compra. Então você chega aqui para mim e fala assim: Paulo, olha, eu ganho 1 milhão por mês na China. Como você vai saber? Né? E como que eu vou saber? Você vai precisar me provar isso. E daí você vai ter que apresentar uma documentação em que eu vá traduzi-la para realmente validar aquilo. Passaporte válido e verdadeiro, sim, óbvio. E aí, assim, vamos ver como você vai comprar. Se vai ser na pessoa física ou na pessoa jurídica. Aí, dependendo da forma que você vai comprar, a gente vai precisar, talvez, que você tenha um ID brasileiro. Sim. E entrar com essa documentação para você tirar esse ID brasileiro. A gente chama de RNE, Registro Nacional de Estrangeiros. Tem gente que tem esse RNE que, na verdade, se chama o cartão vermelho. Quando você tem isso, ou você tem filho, aqui já é uma baita possibilidade. Qual que é a diferença da pessoa física ou jurídica para comprar? Tem muita diferença? Tem. A pessoa jurídica, você abriu uma empresa para que a empresa faça a aquisição dos imóveis. E aí pode te ajudar, dependendo do que você quer fazer, na sua elisão fiscal. Lembra de voltar o vídeo lá para ver o que é elisão fiscal.
também pode acontecer o seguinte: Paulo, estou vindo morar com a minha família. Não necessariamente você precisa comprar na jurídica, você pode comprar na física, que não terá problema. Agora, além de compra de imóveis, você também aluga, né? Alugo. Muito bem. Chegamos aqui, só que eu preciso que a produção desligue agora o Instagram, que lá tem as outras. Deixa eu ver se tem mais umas perguntas do